Fala Dogger, beleza? Nesse vídeo nós vamos aprender sobre Code Splitting dentro do React.js. Sem mais delongas, já comenta aqui embaixo o que tu está achando desse vídeo, deixa teu like e compartilha esse vídeo com os teus amigos. Bora pro vídeo! Bom, bora lá então. Eu já estou aqui com o meu terminal aberto na pasta onde eu vou guardar esse nosso projeto. E aí para a gente começar, eu vou utilizar então o Vite nesse vídeo aqui. E aí como que eu crio um projeto com Vite? Bom, basta rodar um yarn create Vite. Aí ele vai me pedir algumas coisas aqui, como por exemplo, qual que é o nome desse meu projeto? Eu vou chamar ele de app. Aqui ele vai pedir qual que é o framework que eu estou utilizando. Nesse nosso caso eu estou utilizando o React e ele pergunta qual que é a variante, se é o React ou o React com TypeScript. Eu vou querer o React com TypeScript. Aí basta eu entrar dentro da pasta, no caso a app, e aí eu rodo um yarn. Só que antes de eu rodar o yarn, deixa eu só abrir esse projeto dentro do VS Code. E agora sim eu rodo o yarn. Bom, já finalizou a instalação das nossas dependências aqui dentro do nosso projeto. E agora eu vou só arrumar o meu VS Code, para vocês verem melhor aqui as coisas. Agora sim, fechou? Sim, quero confiar. E aí aqui então ele já criou o nosso projeto padrão com o Vite. Só vou remover essas coisas aqui de app, favicon. Favicon na verdade até posso deixar, só esse logo, e eu acho que esses dois aqui, então, app e a logo, pode ser esses dois aqui. Então deixa eu remover esses dois arquivos aqui que eu não vou precisar. E aqui dentro do meu app, deixa eu apagar essas coisas aqui, por enquanto, porque eu também não vou utilizar. Então eu só vou botar um olá, bem limpo aqui mesmo. E aí aqui eu vou apagar essa parte de cima do meu arquivo app. Aqui dentro da main também a gente vai ter algumas coisas, deixa eu ver. Não, aqui não tem nada, né? Aqui está tudo certo. E agora eu posso rodar então o yarn dev, só para ele iniciar o nosso projeto lá no navegador. E aqui deixa eu mandar ele abrir, deixa eu ver se ele consegue abrir, na verdade. Não, ele não vai conseguir abrir, então deixa eu abrir aqui. Bom, já abri o nosso projeto aqui dentro do navegador e deu tudo certo, então pode ver que ele printou lá pra gente o nosso olá. Bom, então vamos começar a entender o que é esse tal de Code Splitting. Por que a gente precisa utilizar o Code Splitting? Bom, para a gente entender o Code Splitting, na verdade, a gente tem que primeiramente entender qual que é o problema que a gente está tentando atacar. Afinal, o Code Splitting ele é uma solução, certo? Pensa o seguinte, tu tem uma aplicação e quando o teu usuário ele entra naquele teu site, ele na verdade vai ter que baixar aqueles arquivos, né? O HTML, o CSS e o JavaScript, certo? Até aí não tem problema nenhum, a gente já sabe disso. Só que agora pensa o seguinte, a partir do momento que teu usuário ele entra no teu site e ele baixa, a gente tem que colocar no meio um carinha chamado de conexão de internet. E pensa que esse teu usuário ele tá com uma 3G da vida, uma internet bem lenta. Concorda comigo que vai demorar para ele ver as coisas em tela, certo? É aí que o Code Splitting entra, arrumar, entre aspas, essa performance, ou seja, deixar mais rápido esse carregamento para o usuário. Como? Bom, Code Splitting é separar o código, quebrar o código, então carregar os arquivos dinamicamente. Então, por exemplo, lá naquela tua tela de home, tu, por exemplo, não precisa daquela tua página de sobre, tu não precisa daquela tua página, por exemplo, de produtos, ou enfim, tu não precisa daquelas outras páginas. Então, por que não carregar dinamicamente? Então, cara, o usuário está carregando a home, então ele vai só ver a home, ele não vai baixar o resto. Aí, quando ele entrar lá dentro da página de produtos, aí sim a página de produtos vai ser baixada. Essa é a ideia por trás do Code Splitting, é separar os arquivos, é carregar os teus arquivos dinamicamente. Então, se tu não precisa daquele botão, não carrega. É apenas o que está sendo mostrado ali na home que vai ser carregado, vai ser baixado para o usuário. Bom, e como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente trabalha com essa ideia do Code Splitting aqui dentro do React.js? Bom, para a gente fazer isso, deixa eu criar uma pasta de componentes. E aí aqui dentro da minha pasta de componentes, vamos pensar o seguinte. Eu vou criar dois componentes. Eu vou criar um componente para mostrar um usuário. Então eu vou botar aqui, ó, profile/index.txt. Então eu vou mostrar o perfil de um usuário. E além disso, eu vou criar um outro componente que eu vou chamar de org. Ou seja, eu quero mostrar o nome de uma organização, por exemplo. E aí, aqui então eu vou criar uma function, profile. E aí eu vou dar uma export default desse meu profile, certo? E aqui eu dou um return. E dentro desse meu return eu coloco então, por exemplo, um H3. Eu poderia fazer assim, ó, the user name. E aí eu poderia colocar um nome de um usuário aqui. No meu caso, eu posso botar o meu nome mesmo. E aqui eu preciso de um fragment. Eu vou copiar essa mesma estrutura e eu vou replicar aqui para org, tá? Então aqui você vai ficar, ó, the org name. E aí eu poderia, por exemplo, botar dogcode como nome da organização. Então deixa eu salvar esses dois componentes.
E aí eu trago aqui para dentro do meu app, né, o profile, e eu também trago a org, que ele acabou não importando. Agora vamos dar uma olhada aqui dentro. Aqui ele já até carregou os dados para a gente, ó, e vamos dar uma olhada aqui dentro do inspect para ver o que foi carregado. Aqui daí eu abro a minha network, deixa eu só dar um refresh, e olha só, aqui ele carregou bastante coisas. E aqui tem dois arquivos principais, ó, index.tsx e index.tsx. Então ele carregou para a gente a nossa org, nosso componente de org, e carregou também o nosso componente de profile. Agora vamos vir aqui nesse no throttling, que a gente vai simular a conexão de internet, né? E aqui a gente vai colocar um slow 3G. Aí deixa eu limpar isso daqui, e aí vamos botar a carregar para ver o que vai acontecer. Ele demorou bem mais, né? Tá vendo que ele tá demorando aqui? Vamos ver quantos segundos ele vai levar até aqui embaixo. Ó. Levou 8,22 segundos e ele baixou então os dois componentes normalmente. Certo? Então a gente pode ver que ele tá numa 3G lenta e aconteceu aquele caso que eu te falei. Não teve separamento de arquivos nenhum. Os dois componentes que estão ali na home, ele baixou pra gente. E agora, como é que a gente separa esses nossos arquivos, né? Bom, pra gente fazer isso, aqui dentro do React 18, eles trouxeram o suspense. E aí a gente precisa também entender o que é o suspense, né? Bom, o suspense, na verdade, ele surgiu por causa de uma ideia que o Facebook está querendo atacar. O Facebook não, o React está querendo atacar, que é trazer esse padrão de concorrência para dentro do React. Luiz, como assim concorrência? Bom, o suspense, no momento que eu estou gravando esse vídeo, talvez tu esteja vendo esse vídeo num outro momento, e aí o suspense já esteja atacando também a parte de data fetching, mas por enquanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o suspense ele só está atacando essa parte de code splitting. O que seria o suspense? O suspense, ele é justamente esse nome, suspender. Então, um componente ele está pronto? Não está pronto. Então a gente vai suspender o render dele. Então, enquanto teus componentes não estiverem prontos, o que vai acontecer? A gente vai mostrar um loading. Certo? É essa a ideia por trás. Só que eles ainda querem partir para a ideia de data fetching, e aí é um outro assunto que a gente pode tratar num outro vídeo depois, mas enquanto teus componentes não estiverem com os dados carregados, aí eles não vão ser renderizados também. Essa é a ideia por trás. E por que eles estão fazendo isso? Cara, porque justamente, imagina só, teu usuário entra na tua tela com um 3G lento, e aí vai ter um header carregando, aí vai ter um body carregando, e aí vai ter um footer carregando. Aí vai, por exemplo, o teu body carregar, e depois vem o header, depois vem o footer. Fica confuso, né? Então, por que não esperar tudo? Aí, quando tudo estiver pronto, a gente vai lá e mostra em tela. Então, essa é a ideia por trás do suspense. Bora ver como utilizar esse carinha. Bom, e pra gente utilizar o suspense, a gente, na verdade, só pega e coloca por volta de tudo. Então, aqui eu vou colocar por volta dessa nossa div. Deixa eu apagar essa nossa div aqui. E aqui eu coloco o meu suspense por volta de tudo. Deixa eu importar. E aí aqui para o suspense, ele precisa de uma propriedade específica, que é o nosso fallback. Eu não sei nem se eu consigo te mostrar aqui, mas ele precisa do nosso fallback, certo? E esse nosso fallback enquanto não tiver renderizado esses dois componentes aqui, vamos mostrar alguma coisa para o usuário. Então vamos mostrar, por exemplo, um H3 loading, por exemplo. Só que isso daqui só não vai funcionar. Então a gente pode dar uma olhada aqui dentro, ó. Vamos ver se ele vai acabar funcionando aqui. Viu? Ele não aconteceu nada. Então aquela nossa tela ali ela ficou em branca e depois que os nossos itens foram carregados, aí sim os dois foram mostrados. Certo? Mas como é que a gente faz para isso daqui ser mostrado? Como é que a gente faz para esse loading aparecer, né? Bom, para isso a gente pode utilizar, e aí a gente começa a trabalhar com a parte do code splitting, que é utilizar o lazy. Então a gente traz essa ideia de lazy components, ou seja, esses dois componentes aqui, eu quero dizer que eu quero carregar eles dinamicamente, então eles vão ser lazy components. Então a gente pode apagar, ou melhor, vamos deixar comentado, e a gente faz o seguinte, ó, a gente cria uma constante, const profile vai ser igual a lazy. Esse lazy aqui, ele é uma função, então aqui dentro eu coloco o meu import, e aí ponto barra components barra profile. E aí aqui eu posso pegar também a minha org. Agora sim, a gente pode voltar aqui no nosso Chrome para dar uma olhada, e aí vamos ver o que vai acontecer. Bom, agora a gente tem o nosso loading, certo? E aí mostrou então os nossos usuários. E por enquanto aqui ele não quebrou em nada. Por quê? Porque tanto o nosso componente de profile quanto o nosso componente de org estão sendo mostrados na home. Então por isso que eles foram buscados e por isso que até foi feito o fetch deles aqui, né? E como que a gente vê se isso daqui funcionou, né? Bom, para a gente fazer isso, o que a gente pode fazer? Aqui abaixo do nosso profile,
eu vou pegar e vou criar um button, e aí para esse meu botão eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um show org, certo? Então eu vou dizer que esse meu org aqui, ele é condicional. Quando eu clicar nesse meu botão, eu quero mostrar a minha organização. Então deixa eu criar um estado aqui, ó, que eu vou chamar de show org set show org. E eu coloco o meu use state como false. E aí, se o meu show org for true, então eu mostro a minha organização. E aqui no meu onClick desse botão, é uma função, então set show org como true. Agora vamos ver o que vai acontecer. A gente espera que esses componentes aqui eles sejam carregados de forma dinâmica, né? Então vamos recarregar aqui para a gente dar uma olhada. Vamos ver. Beleza, a gente recebeu o nosso loading. A gente recebeu 8.31 segundos, ok. Só que aqui, olha só, a gente só tem um index.tsx agora, que é o nosso profile. Cadê a nossa organização? A nossa org não foi carregada. Ela não foi carregada porque a gente não solicitou ainda. De novo, a gente está utilizando a ideia de lazy components, né? E a partir do momento, deixa eu limpar tudo isso aqui, ó, a partir do momento que eu clicar aqui em show org, agora sim, ele está lá, ó, pending e 304. Carregou a nossa org pra gente. Deixa eu só agora dar um refresh aqui para te mostrar uma coisa. Vamos ver aqui um detalhezinho aqui nessa nossa tela aqui, beleza? A gente recebeu o nosso primeiro loading, vamos mostrar o nosso show org agora. Olha só, ele tirou todo o nosso conteúdo de cena para mostrar apenas a nossa organização. A gente poderia também separar o nosso suspense. Como? A gente vem aqui por volta da nossa org agora, por volta da nossa org, a gente coloca um suspense, ou seja, eu quero suspender apenas esse componente aqui. E aí aqui eu posso copiar o nosso fallback, trazer ele para cá, e aqui ó, loading org. E aí vamos testar, ver o que acontece. Vamos lá, começou a carregar, recebemos o nosso primeiro loading, ok. Vamos botar o nosso show org, agora sim, ó, loading org, e não interferiu em nada aqui na nossa aplicação. Ele até colocou um js.js aqui, porque provavelmente deve ser alguma coisa relacionada ao próprio suspense. Mas, enfim, é dessa forma que a gente trabalha com essa ideia de code splitting aqui dentro do React.js, trazendo essa ideia de lazy components. Aplicando essas técnicas dentro da nossa aplicação, a gente consegue ganhar muito mais performance aliado a uma boa UI, porque como eu te falei, ao invés de agora a gente ter, por exemplo, um header aparecendo, aí depois um footer, depois um body, a gente vai ter as coisas carregando dinamicamente. Então, se nenhum desses está pronto, a gente não vai mostrar em tela, a gente só vai mostrar em tela se todos estiverem prontos. E agora eu quero ouvir de ti. O que tu achou dessa técnica de code splitting que o React 18 trouxe pra gente? Tu curtiu? Comenta aqui embaixo, dizendo se tu curtiu essa técnica e se tu vai aplicar nos teus projetos futuros e até, quem sabe, aí na empresa que tu trabalha. Fechado? Deixa teu like, compartilha esse vídeo com os teus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!